Telhado embutido, o famoso telhado caixote platibanda, aquele que deixa a sua casa mais sofisticada e moderna. Recente eu abri uma caixinha aqui no Instagram e muitas pessoas responderam que não sabem quais são as principais diferenças entre os modelos de estruturas que pode ser feito esse tipo de telhado. Hoje no mercado existe o modelo com a estrutura metálica, como o daqui da minha casa, que a gente resolveu seguir com essa opção, e o modelo mais tradicional, que é com a estrutura em madeira. Eu vou pontuar as principais diferenças. A estrutura metálica ela vem ganhando mercado, principalmente aqui na nossa região, por conta também de não sermos uma cidade com praiana, né, com praia perto, em influência da maresia, e a maresia não influenciar diretamente. Um dos pontos que eu acho mais interessante é o custo-benefício em relação ao tempo e durabilidade dessa estrutura, pois é uma estrutura que ela não dá trabalho, gente, em relação à manutenção. Você pode colocar aí, deixar tempos e tempos, que de fato ela não vai te pressionando contra a manutenção que você tem que estar dando. Já diferente da estrutura de madeira, que regularmente a cada 1, 2 anos no máximo, você tem que subir, dar uma correção naquele telhado, ver se tem alguma peça que foi danificada, se tem alguma peça que está estourando ou até com algum problema de cupim ou alguns outros desses intempéries. Também gosto muito da questão da força que tem esse telhado, né? Por exemplo, aqui nós optamos por a gente estar fazendo até um balanço aqui na sala, então basta algumas peças que já vai ter todo esse suporte. Já se fosse a estrutura de madeira, a gente teria que ter peças bem robustas, bem espessas, o que influencia diretamente no custo. É uma estrutura também que um dos pontos que eu acho mais importantes é a questão do trabalhar, que a gente chama na engenharia. O que é isso? A madeira, ao longo do ano, ela passa por processos de enrijecimento e também de dilatação, que é natural da madeira, pois nas épocas de calor e na época de frio, ela trabalha assim. E isso, gente, influencia diretamente no forro que a gente vai estar usando dentro dessa residência ou desse comércio. De fato, alguns clientes sempre me procuram: Luísa, meu forro está dando problema, etc. Mas não tem jeito. Quando a madeira começa a trabalhar, ela começa a realmente se movimentar e vai aparecendo essas fissuras, principalmente se o cliente tiver optado pelo forro de plaquinha de gesso, que aí eu já passo a sugerir mais o uso do drywall. E quando a gente passa para a estrutura metálica, a gente não tem esse problema, porque a estrutura ela já vem enrijecida, ou seja, ela não vai estar trabalhando nem se movimentando. Então, diretamente você não vai ter problemas com o seu forro. A pergunta que não quer calar: com tantas vantagens de diferença uma com a outra, qual a estrutura que é mais cara? De fato, a estrutura metálica, ela se posiciona mais cara no mercado por todas essas vantagens que eu já mostrei um pouquinho aqui para vocês. Agora, quando a gente coloca na balança o custo-benefício em relação ao tempo, eu acho que é um investimento que vale a pena quando se é para usar essa estrutura, gente, com ela embutida, ou seja, ela não à vista. Claro que não tem como comparar quando você vai usar um varandal, todas aquelas madeiras expostas. Claro que a gente vai sempre optar pela madeira de fato. Mas quando é para ter um telhado embutido, que você não realmente tem como estar vendo o que está acontecendo ali, investe um pouquinho mais, que você não vai ter dor de cabeça com a estrutura metálica. Para o tipo de telhado que eu optei para trabalhar aqui na minha casa, que é o telhado platibanda caixote, a telha que nós usamos é a telha de fibrocimento, porque é uma telha que tem a vantagem da inclinação dela exigida ser de apenas 10%. Ou seja, com um caimento de apenas 10%, todo o volume de água já consegue escoar e ir diretamente para as calhas e para os dutos de saída. E isso proporciona que a gente economize em relação à estrutura que vai ser encaixada nela, que pode ser a estrutura metálica ou a estrutura de madeira, e deixar a casa com aquele aspecto de casa moderna, caixote platibanda.